Bom dia, amada igreja do Senhor. Graça e paz a todos. Deus nos abençoe nessa manhã. Mais um domingo na presença do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas em tudo aquilo que nós faremos nessa manhã. Pai santo e amado, bendizemos e louvamos o teu santo nome, Pai. Aqui estamos, Senhor, diante de ti, a tua igreja reunida. Estamos aqui diante do Senhor e da tua palavra, Pai, para meditarmos mais um pouco nela, para aprendermos mais do Senhor, para te conhecermos mais, ó Deus. Nós agradecemos a ti, ó Pai. Agradecemos pela tua misericórdia, por mais um dia que o Senhor nos concede. Louvamos ao Senhor por ter nos trazido em paz, Senhor, à tua casa. Obrigado, Deus, porque nós estamos no melhor lugar para se estar. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti nessa manhã, nos consagramos ao Senhor para Te cultuar, para louvar e adorar o Teu santo nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Senhor, nos livra das distrações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a manter o foco, Senhor, na Tua palavra, manter o foco naquilo que importa, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que muitos que entram por essas portas entram com preocupações, anseios, problemas, mas nesse momento nós queremos lançar todas diante do Senhor. Tu és o nosso refúgio, Senhor, o nosso abrigo, o nosso socorro na hora da angústia, e em Ti nós confiamos, ó Deus. Então nos ajude a descansar, Senhor, em Ti. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajude-nos a glorificar o Teu santo nome. Ajude-nos na compreensão da Tua palavra e que tudo redunde em glória para o Senhor mesmo. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, por essa manhã na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos continuar o nosso estudo, a doutrina do Espírito Santo. Abram as apostilas aí. Nós estamos estudando o tópico da personalidade do Espírito Santo. Então, nesse tópico nós estamos vendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, como algumas seitas afirmam. Então, nós já vimos que como uma pessoa, o Espírito Santo, ele pensa. Nós já vimos também que ele sente. Ele pode ser entristecido, nós vimos que o Espírito Santo ama, e agora nós estamos estudando que o Espírito Santo exercita a sua vontade. O Espírito Santo, ele tem volição. Então nós vimos, que ele moveu os escritores bíblicos e que ele ensina. Então nós vamos continuar a partir do ponto 3 da letra C. Nós vamos continuar lendo os textos e vocês vão dizer aí qual é a resposta para que vocês completem. Então, ponto 3, nós temos lá Romanos, capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, 4. Que diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De que maneira o Espírito exerce a sua vontade em nós, segundo esse texto? O Espírito Santo, ele nos guia, exatamente. Complete aí. O Espírito Santo, ele nos guia a uma vida santa, ele nos guia a viver uma vida segundo Deus. Não mais segundo os prazeres da nossa carne, não segundo as nossas vontades. Então o Espírito Santo nos guia. Já que estamos aí em Romanos 8, vamos lá para o verso 29, para a gente responder aí o ponto 4. Ou Atos, perdão. Então volte aí. Atos 8. Atos 8, 29.
Atos 8, 29 diz: Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. E lá no capítulo 13, verso 2, a palavra nos diz: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Diante desses dois textos, nós vemos que o Espírito Santo, ele fala. Exatamente. Complete aí. Ele fala. Ponto 5. João 16, versos 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Lá no verso 8 nós temos: quando ele vier, ele convencerá. Então o Espírito, ele convence. Agora capítulo 3, verso 5. Vamos ler o 4 e o 5. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse texto está falando de quê? Uma nova? Que termo nós usamos para falar de nova vida? Regeneração. Exatamente. O Espírito Santo, ele regenera. Ele que produz em nós esse novo nascimento. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que é que o Espírito Santo faz? Você pode preencher aí, consola ou conforta. Qualquer um dos dois. O Espírito Santo, ele consola ou conforta. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Ele testifica. E ele testifica de quem? Ele testifica de Cristo. Exatamente. Por isso que é fácil a gente ver na vida de alguém que ele tem o Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo habitando na vida de alguém, né? A habitação do Espírito Santo não se resume, como muitos ensinam, né? O falar em línguas, o cair no mistério, o ser arrebatado ao terceiro céu, o dar profecias no meio da igreja.
A palavra diz aqui que o Espírito Santo ele testifica de Cristo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela fala de Cristo. Ela deseja estar perto de pessoas que também servem a Cristo. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela busca entoar cânticos que falem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que engrandeçam ao Senhor Jesus Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela deseja ser igual a Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Então, nós vemos frutos na vida dessa pessoa que apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele testifica de Cristo. Ele não testifica dele mesmo. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é que o Espírito Santo faz por nós? Ele intercede. Número 10, Atos 13. Atos 13, verso 2. Vamos ler o 1 e o 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E lá no capítulo 20, verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós vemos aqui nesses dois textos que o Espírito Santo, ele chama para o ministério. Exatamente. O Espírito Santo, ele chama para o ministério. Para exercer o ministério do Senhor, né, na igreja, como pastor, né, nós precisamos ser vocacionados por Ele, chamados pelo Senhor para a sua obra. E vamos lá para Jó. Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo, ele cria. Exatamente. Alguma criança falou aí, cria. Muito bem. Catarina tá de parabéns. Papai tá ensinando direitinho, hein? Ele cria. Letra D. A gente volta lá para o texto de João 14, verso 16. E aí nós temos: Cristo confortou seus discípulos com a promessa da presença de outra pessoa divina em sua ausência. Quando ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco. Quando a gente olha um texto como esse em português, às vezes a gente não compreende muito bem a profundidade daquilo que Jesus está dizendo. Então, como assim? Jesus volta e ele vai mandar outro. Que outro é esse? Então, será que é outro que vai substituir bem a figura do Senhor Jesus? Será que é outro que vai ficar devendo em alguma coisa? Mas quando você vai para o grego, por isso é importante muitas vezes a gente ir para o texto original para ver, você vai ver lá a palavra alon. Alon significa outro de mesma substância. É outro semelhante, outro do mesmo tipo. Se no grego tivesse lá heteros, seria outro diferente. Então lá você vai ver, né, outro, você vai ver lá no grego a palavra alon. Então alon é outro do mesmo tipo. Então Cristo ele conforta os seus discípulos e eles ficaram tranquilos por isso. Eu vou, mas eu enviarei outro igual a mim e ele estará com vocês. Letra E. Complete aí com a palavra pronomes. Pronomes pessoais usados para designar o Espírito Santo. Vamos lá para Atos 13. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ele usa aí o pronome me, separai-me, né? E o verbo aí, né, na primeira pessoa, tenho chamado. Então é um dos pronomes. Em João 15, 26, nós temos lá o pronome ele. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Algumas versões te diz, ele dará testemunho de mim. Então também é um pronome usado para designar o Espírito Santo. Então nós vimos aí, né, o Espírito Santo como uma pessoa, personalidade. Ele não é uma força, não é uma mera energia, mas ele é uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele tem volição, ele exerce a sua vontade. E agora nós vamos estudar algo bastante importante, que também existem algumas distorções, com relação à ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, complete aí a ação do Espírito Santo. Se não couber aí Antigo Testamento, você bota AT. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, né, nós vamos ver as evidências da Trindade. Complete aí na letra A. As evidências da Trindade no Antigo Testamento. Nós já vemos isso lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê assim, né, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus trino. Né? Então, por saber disso, quando a gente olha na Bíblia a palavra Deus, a gente pensa sempre na Trindade. Mas se lembrem que na Bíblia não existe a palavra Trindade. Esse foi um conceito que foi criado
pouco tempo depois, diante de tudo que a palavra de Deus fala, né, sobre esse Deus trino. Quando você vai no hebraico, que você consegue ver, né, a trindade nesse texto. Então, você vai lá no hebraico, né, no princípio criou Deus. Você tem lá, Bereshit bara Elohim. Esse Elohim que você vê que a palavra de Deus está ali designando a trindade. Elohim, ele é o plural da palavra El. El, todo mundo sabe, né? Emanuel, Deus conosco, né? Então, El, Deus. Ou também pode designar a palavra poder, a palavra El. Mas geralmente é utilizado para falar de Deus. E o Elohim é o plural de El. Então, a palavra aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, está falando aqui do nome de Deus no plural. E quando você vai para o verso 26 de Gênesis capítulo 1 também, Deus criando o homem, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você vê que o próprio Deus refere a ele mesmo, né? Ele refere-se a si mesmo no plural. Então nós estamos vendo aí a trindade agindo na criação, né? O nosso Deus trino. Então desde o Antigo Testamento lá nós vemos que o Senhor se apresenta como esse Deus trino, um único Deus, mas ele se manifesta na forma de 3 pessoas. Então, ativamente na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito, o mesmo Deus agindo na criação. Em Isaías 48:16, nós temos um outro texto Isaías 48:16. O uso de uma palavra plural. O uso de uma palavra plural, no ponto 1 aí. O uso de uma palavra plural para descrever o ser divino. E no verso 2, né, de Gênesis 1, o Espírito Santo é mencionado, né? O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. Ponto 2, as 3 pessoas são descritas em Isaías 48:16. Quando você vai para Isaías 48, você está vendo ali Deus tratando com o seu povo, né, falando sobre a infidelidade do povo de Israel. E quando chega no verso 14, ele vai falar sobre Ciro. Ciro foi o rei medo-persa que invadiu a Babilônia e derrubou o reinado dos caldeus. E Ciro é colocado, né, é retratado na palavra de Deus como a espécie de um enviado de Deus para trazer liberdade, para libertar o povo de Deus daquele período de cativeiro. Então você vê no verso 14 ele falando, né, ajuntai-vos todos vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Então aqui a gente está vendo Deus falando com o povo de Judá. Só que no verso 16 do capítulo 48, o orador muda. Ele diz, chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. No verso 16, o orador muda. É como agora se o próprio Messias estivesse falando com o povo de Judá. Dizendo, agora o Senhor Deus enviou a mim e o meu
Espírito. Então nós vemos aí as três pessoas, né, juntas nesse texto de Isaías 48, 16. O Antigo Testamento é muito interessante porque às vezes tem esse intercâmbio entre as pessoas da Trindade. Eu creio que para eles isso era muito normal, né? O povo de Deus já entendia isso, que Deus era um Deus trino. Não são três deuses, é um único Deus que se manifesta na forma de três pessoas. Então veja que aqui Deus usando o profeta para falar, ele escreve e tem esse intercâmbio, é Deus falando, daqui a pouco já muda o orador, é o Messias falando com o povo e ele fala do Senhor Deus, do Espírito e dele. Então eles têm isso muito claro na mente deles, né? E às vezes isso para a gente é um pouco confuso de entender, porque a gente tenta sempre racionalizar a questão da Trindade. Se você levar para a razão a questão do Deus Trino, realmente você não vai entender. Você pode usar analogias, né? E certamente nunca conseguirá descrever a realidade da Trindade. Tem gente que fala, pense na Trindade como a água, né? A água tem um estado líquido, sólido, gasoso, mas é tudo água. Não adianta, irmãos, você nunca vai conseguir descrever plenamente o que é a Trindade. É algo que a Bíblia fala, mas que diante da nossa finitude, nós não conseguimos compreender completamente. E diante dessas verdades que a palavra de Deus nos traz, nós simplesmente nos prostramos diante do Senhor e o adoramos, porque nós somos limitados, mas o nosso Deus não tem limite nenhum. Todas as vezes que você se deparar com algum texto na Bíblia, alguma coisa que você não entenda, que seja demasiadamente difícil para o homem compreender, não fique quebrando sua cabeça. Você não vai conseguir decifrar o mistério. Simplesmente se coloque diante de Deus, se prostre diante dele e o adore. Porque o Senhor, ele é grande, é infinito, e seus pensamentos não se comparam aos nossos. Na letra B, a ação do Espírito Santo na criação. A ação do Espírito Santo na criação. Então nós vemos já, né, no verso 1, Elohim, a palavra no plural para descrever o ser divino. E no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos aqui o Espírito de Deus, né? No ponto 1, você vai completar aí, ele é o Criador do mundo. O Espírito Santo, ele é o Criador do mundo, ele estava ativo na criação. O Salmo 104, aí nós colocamos só o verso 30, mas na verdade, se você ler do verso 10 ao verso 30, né, você vai conseguir compreender, né, o Espírito Santo ali ativo na preservação da natureza. O salmista diz, né, tu fazes rebentar, o verso 10 do 104, tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu o seu pouso, por entre a ramagem, do alto de tua morada tu regas os montes. O verso 14, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. 16, avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. O verso 18, os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. 19, fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. O verso 21, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde.
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. E o verso 30, né? Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então o salmista reconhece isso. O Espírito Santo, ele é o criador do mundo e ele também é ativo na preservação da natureza. Então veja que o salmista aí está contemplando a maneira como a natureza trabalha, as coisas que ele vê, e ele pode reconhecer que tudo isso foi o Senhor que criou. Aí ele fala no verso 30 sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus ativo nessa criação. No ponto 2, ele é o criador do homem. Complete aí. Nós já lemos esse capítulo 33, verso 4 de Jó. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós vemos em Gênesis isso, que o Senhor ele sopra o fôlego de vida no homem que havia sido feito do pó da terra e ele passa a ser alma vivente. E Jó, ele reconhece isso, que quem fez isso foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E isso aí tem até um joguinho de palavras, né? Lembre que o ruá no hebraico também significa sopro, vento, e também é a palavra designada para espírito. Então ele usa lá espírito e depois sopro. Ele está repetindo a mesma coisa, a mesma sentença com palavras diferentes. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Letra C. A obra do Espírito Santo na salvação. Complete aí. Na salvação durante o Antigo Testamento. E é aí que muitas vezes existem muitas dúvidas de como era no Antigo Testamento. E tem pessoas até hoje nas igrejas que usam textos do Antigo Testamento que falavam de como o Espírito Santo agia trazendo para o Novo Testamento. Quem já ouviu a frase aqui, Cuidado para que você não perca o Espírito Santo, para que ele não saia de você, Muitos dizem isso, colocando medo aí na pessoa. E isso é em cima de textos do Antigo Testamento que as pessoas retiram essas ideias, que nós podemos perder o Espírito Santo. Então nós vamos ler esse parágrafo aí, que diz que a linguagem que o Antigo Testamento usa para falar do Espírito Santo é diferente daquela usada pelos escritores neotestamentários. No Antigo Testamento se diz que o Espírito Santo, complete aí, vinha sobre os indivíduos. E aí nós temos alguns exemplos que depois vocês podem ver em casa, O caso dos 70 anciãos, que está em Números 11, Sansão, em Juízes 14, e aí estão os versos. Em Saul, em 1 Samuel 10. E no Antigo Testamento era assim. O Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas para capacitá-los para que eles desempenhassem alguma função específica. Então nós vemos, o Espírito Santo, não sei se vocês se recordam, quando alguém era nomeado rei, o que era que geralmente o profeta fazia? Ele ungia, derramava o óleo, aquele óleo caindo ali na cabeça daquele que estava sendo ungindo o rei. Aquele óleo simbolizava o Espírito Santo, que estava vindo sobre aquela pessoa para capacitá-lo para ser rei. Então essa é a linguagem que nós vemos que o Antigo Testamento usa. Só que a partir do Pentecostes, dando sequência aí à leitura, o Espírito Santo, a gente vê que ele não mais apenas vem sobre o crente, mas agora ele habita.
Então, complete aí. O Espírito Santo habita no crente. Vamos ler esses textos? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo em nós é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Em Romanos, Paulo diz isso. E o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a marca que nós temos, o Espírito Santo, ele é o selo de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós somos propriedade exclusiva do Senhor, que nos comprou com o seu alto preço. Então, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós, habita no crente. Então, portanto, embora atuante, a dádiva do Espírito não era permanente na antiga aliança. Então, você vai ver, né, no Antigo Testamento alguns textos sendo usados para mostrar que o Espírito Santo ele capacitava alguns homens para serem artesãos. Na criação lá, né, quando Salomão está construindo o templo, o Espírito Santo capacita muitos homens para fazer, né, aqueles trabalhos manuais bem bonitos para enfeitar o templo. Então o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas, capacitava. Nós vemos isso, né, o Espírito Santo vindo sobre os reis para capacitá-lo para ser rei, né? O Espírito Santo estava ativo ali na vida dos profetas também, né, no meio do seu povo. Mas a partir do Pentecoste, essa linguagem sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem, ela mudou. O Espírito Santo não apenas vinha mais para capacitar, e se você desobedecesse ao Senhor, né, o Espírito Santo ele poderia sair de você, tirando a sua capacitação para exercer aquela função. Mas agora, no período da nova aliança, o Espírito Santo ele habita no crente. Ele está dentro de nós. Uma questão que normalmente se levanta ao tratar desse ponto é: como ficaria então a conversão e santificação dos crentes do Antigo Testamento sem a presença do Espírito Santo? Então o povo do Antigo Testamento não foi salvo porque não tinha o Espírito Santo habitando neles? É bom lembrar que as doutrinas da conversão, a chamada eficaz, a regeneração, a santificação, não são necessariamente dependentes da habitação do Espírito Santo, mas é uma ação dele na vida da pessoa. Então é importante notar que, apesar do Espírito não habitar nos santos do Antigo Testamento, ele atuava neles. Então é dessa forma que devemos entender todas as demais operações do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava naquelas pessoas ali do Antigo Testamento. Então eles criam na promessa de Deus. Quando Deus ele chama Abraão ali, que não conhecia, era a ação do Espírito Santo, fazendo com que Abraão cresça em quem estava chamando e sair da sua terra e para um lugar que ele nem sabia para onde ele ia, mas ele foi, ele confiou. Aí quando a gente vê, né, Abraão, Moisés, todos aqueles heróis da fé, depois a gente vai lá para Hebreus, o nome daquele povo está todo lá, como exemplo para as nossas vidas. Aquele povo ali, grande parte deles, né, Abraão mesmo, né, o Senhor foi dando promessas a ele depois. A única promessa que havia era que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Depois Deus foi dando promessas a Abraão, né, que a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas, e isso já apontando para a descendência dele, que culminaria no nascimento de Jesus, descendente de Abraão, que traria salvação não só para os judeus, mas para os gentios também, que crescem no Senhor.
E aí as promessas vão se descortinando. Muitos deles viveram apenas de promessa, sem ver a promessa se cumprir, ainda assim creram no Senhor. E hoje nós temos boa parte das promessas cumpridas e muitas pessoas ainda têm o seu coração endurecido, né, para crer no Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo atuava naqueles homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, dando-lhes fé, né? Chamando eles para si, regenerando e os santificando. Eles viviam uma vida santa diante do Senhor, apesar de muitos erros que eles cometeram, né? E o interessante da Bíblia é esse, que deixa bem claro, né? Davi mesmo, o homem segundo o coração de Deus, mas quando você lê a história de Davi fez muita coisa errada, irmão. Muita coisa errada. Mas ele sempre estava diante ali do Senhor, arrependido, clamando ao Senhor que não tirasse o Espírito Santo dele, né? Não retire o teu Espírito de mim. Ele era muito temente ao Senhor, né? Enquanto outros pecavam, erravam e não estavam nem aí, né? Não se arrependiam dos seus erros. Outro equívoco nesse assunto é o ensinamento de que os crentes do Velho Testamento podiam perder o Espírito e a condição de salvos. Alguns usam o caso de Saul, lá em 1 Samuel, XVI, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então, a partir do momento que Deus ele rejeita Saul, ele retira de Saul o espírito dele, que capacitava Saul para ser rei. Então, muitos vão usar textos como esse, e nós vamos também ver, né, o Salmo 51:11, onde Davi pede a Deus, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova, né, dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito, né? Restitui a minha alegria da tua salvação. Então, muitos usam textos como esse para dizer, cuidado, que Deus tirou o espírito de Saul. Davi orou, pedindo a Deus para que Deus não tirasse o espírito dele. Então, vigie para que Deus não tire o Espírito Santo de você e você perca a sua salvação. Então, eles usam textos como esse para provar esse ensinamento. O problema aqui está em confundir a obra do Espírito Santo na salvação, complete aí, e a sua obra em equipar os homens para o serviço de Deus. Então, são duas coisas que nós não podemos confundir. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele habita. A Nova Aliança, o Espírito Santo habita no crente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha para quê? Para equipar, para capacitar algumas pessoas para uma função específica. Então, a gente não pode confundir esses dois modos diferentes do Espírito Santo agir no Antigo e no Novo Testamento. O problema aqui está em confundir a obra do Espírito Santo e sua obra em equipar os homens para o serviço de Deus. Portanto, a declaração de que o Espírito Santo saiu de Saul deve ser entendida no sentido de que o Senhor deixou de capacitá-lo por meio do Espírito Santo para exercer a função de rei de Israel. Esse é o significado. Com tal princípio hermenêutico em mente, não é difícil compreender o pedido de Davi no Salmo 51:11, quando ele pede, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, o que Davi estava ali receoso era que acontecesse o mesmo que aconteceu com Saul, né? Deus reprovou Saul e tirou o espírito dele, que o capacitava para a função de rei, e Davi tinha muito medo que isso acontecesse. Então, ele se coloca ali diante de Deus, né? Ali compungido por seus pecados, totalmente arrependido,
daquilo que ele havia feito, ele diz: Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito. Não tire de mim a capacitação que o Senhor me deu para ser rei. Davi queria ainda continuar glorificando ao Senhor de Israel como rei, né? E tanto ele fez que se tornou um padrão, né, para os reis que vieram depois dele. Meus irmãos, vamos ficar por aqui. Marque aí na apostila de vocês onde nós paramos. Eu vou marcar aqui também. E no próximo domingo nós continuamos a partir da ação do Espírito no ministério terreno de Jesus. Obrigado pela atenção. Vamos dar aí uns 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para o nosso culto matutino. Deus abençoe.